como montar aulas com os aparelhos da GR do iniciante ao intermediário. Então, hoje a gente vai abordar esse tema, que é um tema aí que é bastante mandado para mim, viu? Nas caixinhas de pergunta, normalmente as treinadoras perguntam sobre montagem de aula, como que você faz essa montagem de aula. E o que eu vou passar aqui para vocês hoje é o que eu explico, né? O que eu ensino no meu método, né? Que é um método que eu criei. E lá dentro, né? Eu tive que preparar muitas aulas, eu tive que organizar muita coisa para que desse certo. E além disso, né? Eu tenho algumas experiências com alunas mesmo na montagem de aulas. Eu trouxe esse tema porque normalmente as treinadoras elas não têm muito tempo para dar aula por semana e acaba ficando limitado o como vai montar essa aula, né? O que vai priorizar ou não. Então assim, eu vou falar tanto para quem tem pouco tempo de aula para dar por semana, ou tanto para quem tem um pouquinho mais de tempo, mas não sabe organizar os elementos dessa aula. Não tem a mínima noção como vai organizar os elementos dessa aula. Gente, eu quero deixar um aviso aqui para vocês. Eu tô dando muita aula ultimamente e minha garganta, ela tá ruim, sabe? Tá doendo, assim. Não é que ela não tá inflamada, ela tá raspando. É como se eu sinto que eu tenho que forçar pra falar. E conforme eu for falando, ele vai começando a doer mais, sabe? Então, se eu der uma parada, falar mais lento, ou se eu parar para beber água, é por conta da minha garganta. Eu tô dando tanta aula nesse último mês. Nesse último mês eu dei muita aula, então minha garganta, nunca aconteceu isso. Tá doendo diariamente, né? Às vezes de sábado e domingo ele dá uma relaxada, porque de sábado e domingo eu não dou tanta aula, mas aí na segunda-feira já começa a doer de novo. Né? Hoje eu fui dar uma aula de manhã, eu tive que parar umas 4 vezes para beber água por conta da dor na garganta, tá? Mais um aviso, grupo do Telegram. Tem um grupo no Telegram para quem quiser receber os conteúdos gratuitos e quiser receber sem perder nada. Porque aqui no Instagram, o Instagram distribui o meu conteúdo, mas ele não distribui para todo mundo, não é todo mundo que recebe. E eu sei que também, às vezes, você até recebeu, mas você estava no seu dia corrido, você não pôde entrar aqui nas redes sociais, você acabou não vendo o conteúdo. E você tem interesse de ver os conteúdos, mas você acaba perdendo algum deles. Então, assim, para que você não perca, tem um grupo do Telegram que eu criei e lá eu mando a data das aulas ao vivo, o horário das aulas ao vivo e também mando as aulas gravadas. Então, se você não pôde assistir ao vivo por qualquer motivo, eu deixo a aula gravada lá para você não perder, tá bom? Então, se você quer participar desse grupo, você manda uma mensagem para mim no direct, falando assim, quero entrar no grupo do Telegram. Aí eu vou te mandar o link, tá bom? Mas você tem que me chamar, porque senão eu não vou saber, né? Não vou adivinhar. Então, beleza. Recado dado. Minha garganta já tá raspando, gente. Mas ok. Recado dado. Vamos para o nosso tema. Então, é o seguinte. Como eu falei, eu tenho um método e eu tive que criar esse método de uma forma que eu pudesse otimizar o treinamento das treinadoras, para treinadoras, né, passarem para as alunas delas. Então eu tive que fazer todo esse processo de organização para montar um curso para passar para elas e para elas aplicarem. E eu tive que fazer isso de uma forma que eu conseguisse chegar a todas as treinadoras, todos os tipos de
aulas não, todo tipo de planejamento, seja ele escolar, né? Então a gente tem os professores do ensino básico e alguns do ensino superior, é pouco do ensino superior, mas é mais no ensino básico. A gente tem os professores de escolinha e temos os professores de competição, né? Normalmente, provavelmente deve ter alguns professores que fazem mais de uma atividade, né? Às vezes o professor é professor de escolinha e também é professor que participa de competições. Então eu tive que abordar toda essa parte quando eu criei esse método. E eu quero passar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Como que eu fiz isso? É o seguinte, vamos pensar primeiro no seu ano. Vamos pensar primeiro no ano da sua equipe aí, dos seus alunos. Vai ter algum evento? A gente primeiro precisa selecionar os eventos que vão ter nesse ano. Por quê? Os treinos de manejo dos aparelhos, eles normalmente são treinos que não podem ser feitos muito perto de algum evento ou muito perto de alguma competição ou alguma apresentação ou algum festival. Por quê? Antes dos eventos, a gente tem que se preparar para quê? Pro evento ou, né, pra coreografia em si, pra limpeza coreográfica, pra arrumar a parte técnica, pra melhorar a parte ali das regras, do código, se a aluna tá fazendo tudo certo. Então, quando tem essas duas fases, tem a fase da apresentação / competição. Quando eu falo apresentação, também estou falando de competição, tá bom? Tem ali a data da competição e antes da data da competição, a gente tem a pré-apresentação ou pré-competição, tá? E se você não participa de competição, é só apresentação, a sua pré-apresentação, ela pode durar aí mais ou menos um mês. E se você participa de competição, a sua pré-competição seria mais ou menos uns 15 dias. Por quê? O professor que participa de competição, além dele ter a fase de pré-competição, ele tem a outra fase, que é o preparatório. Então, esse professor, ele acaba tendo que ter mais tempo do que um professor de escolinha. Ele precisa dar mais ênfase àquele evento, àquela competição, do que um professor que vai só fazer uma apresentação. Então, você tem que selecionar já isso no seu ano, para a gente poder encaixar essas aulas de manejos. Então, eu vou dar um exemplo. Se você é professor aí de escolinha, tem um festival no dia 15 de dezembro. No dia 15 de dezembro, isso. No dia 15 de novembro até o dia 15 de dezembro, que vai ser mais ou menos um mês, você não vai dar aulas de manejos em si. Você pode até treinar o manejos que tem na coreografia, mas não vai ser um processo de aprendizagem. Não vai ser um processo de aprendizagem evolutivo ali. Vai ser mais um aperfeiçoamento do que ela já sabe, entendeu? Vai ser mais um aperfeiçoamento do que a sua aluna já sabe, pra ela apresentar ali dia 15 de dezembro, entendeu? Então, por isso que você tem que saber, porque aí a gente já exclui as datas que você não vai poder dar aula de manejo de forma evolutiva. Então, ok. Agora que você definiu essas datas, tem outra coisa importante. Como eu falo aqui de manejos dos aparelhos, a gente sabe que a GR ela não é só feita de manejos dos aparelhos, tá? A gente sabe que a GR tem a preparação física, tem flexibilidade, tem muita coisa. Mas para você que não tem tempo de ensinar tudo, você vai ter que deixar em épocas diferentes, você vai ter que deixar um e dar ênfase no outro, depois trocar, deixar um e dar ênfase no outro. E isso é normal, não precisa se sentir culpado, tipo assim,
Nossa, mas eu ensinei manejo esse mês e aí mês que vem eu queria que elas estivessem mais flexíveis, mas elas não estão, mas aí não deu pra dar aula de manejo, aí você acaba se sentindo culpada porque não tem tempo, tem muita coisa pra trabalhar. Então é o seguinte, se você decide dar aulas de manejo, você vai ter que tirar um tempo para dar essas aulas. E qual seria esse tempo? Eu recomendo aí, se você tiver 1 a 2 horas para dar de aula por semana, que você fique dando o mesmo aparelho por 2 meses. Tá? O mesmo aparelho por 2 meses. E por que que a gente tem que continuar com o mesmo aparelho? Imagine só quando você vai... Vamos supor que eu te fale uma palavra em inglês aqui agora. E foi a primeira vez que você ouviu essa palavra em inglês. E daqui 2 meses, você não estuda mais essa palavra, mas daqui 2 meses eu peço para você me falar essa palavra em inglês. Vai ficar mais difícil de você lembrar se você não praticar, se você não reforçar, se você não anotar, porque você viu só uma vez na sua vida, né? Então, a mesma coisa é com as aulas de manejo dos aparelhos. Você vai ter que continuar com aquele aparelho, tá? Não necessariamente com o mesmo manejo, tá? Mas com aquele aparelho. Eu já vou explicar como que você vai organizar isso dentro dos 2 meses, tá? Mas vai ficar com aquele aparelho de uma forma em um tempo específico que você definir. Isa, eu tenho mais tempo de aula. Eu tenho 3, 4 horas na semana. Eu posso fazer em um mês? Você pode, a gente tá falando só de manejo, então a pessoa ia dar 4 horas de manejo por semana, né? Que é o tempo que ela tem. Quero tirar um mês pra dar aula só de manejo. Posso? Pode, tá? Mas aí se você quiser mesclar com alguma outra, algum outro treino, por exemplo, 2 vezes na semana eu tenho 4 horas. 2 das horas que eu tenho, eu quero passar preparação física e flexibilidade, exemplo. E as outras 2 horas que eu tenho na semana eu quero passar manejo. Então aí você vai dar uma misturada, né? Vai dar deixar um pouquinho de porcentagem para um pouquinho de porcentagem para outro. E aí você vai alongar esse tempo, entendeu? Então você vai aumentar para 2 meses, porque aí você diminuiu as aulas de manejo. É isso que eu tô querendo dizer. Então você vai ter que tirar um tempo para isso. Isa, eu quero tirar menos tempo. Eu posso? Você pode, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que você tem que tirar esse tempo aí de mais ou menos 1 mês a 2 meses. O que eu ensino no meu método que eu criei é 2 meses, são 2 meses de aula, 1 hora de aula por semana apenas. Tá, beleza. Decidi o tempo que eu quero dar àquele aparelho. Bola, massas, fita, arco, corda. A que você escolher dar, tá? Como que você vai organizar as aulas dentro desse tempo que você definiu? Lembrando que esse tempo que você definiu é fora do tempo do evento. O evento é as apresentações, as competições, pré-competição, pré-apresentação. Isso não tem nada a ver com manejos. A gente vai organizar, né, um outro tempo para isso, para não prejudicar o outro. Beleza? Como que vai organizar essas aulas dentro do mês? Primeira coisa que você tem que saber, você tem que pensar, se são 2 meses, quando chegar na última semana do segundo mês, você quer que elas tenham aprendido o quê? Que manejo, que movimento, qual coisa você quer que elas aprendam? Quero que elas aprendam DAs, exemplo. Quero que ela aprenda DA. Ok. Qual DA? Qual dificuldade de aparelho? Vai, beleza, eu vou selecionar as DAs que eu quero ensinar. Vai ser essa e essa. Tá, mas eu quero também ensinar risco do aparelho. Beleza, vamos selecionar o risco. Qual risco você quer ensinar? Qual tipo de lançamento, né? Qual tipo de recuperação? Só toma cuidado, né, para você não selecionar muitas coisas
e no final você vai cumprir metade delas ou até menos. Então você tem que ver quantas horas você vai dar de aula, se vai encaixar esse tanto de objetivos que você colocou, se vai encaixar no tanto de horas que você tem. Então, por exemplo, no meu método, tem um método, né? Ele tem 2 meses de duração, cada aparelho, com 1 hora de aula por semana, igual eu falei. Na última semana, elas chegaram, na última e na penúltima semana, elas chegaram em 10 DAs. Então, elas aprenderam 10 DAs. Cada uma diferente da outra, com critérios diferentes, com bases diferentes, tá? Formas diferentes. Muda, se for colocar DB, muda DB. Se for colocar rotação vertical, a gente muda a rotação vertical, tá? Então, qual é o objetivo ali na oitava, né, na última semana do tempo que você definiu, o que você quer que elas aprendam? Ok, você definiu o que você quer que elas aprendam? Agora você tem que olhar esses manejos, olhar esses riscos, essas DAs, o que for que você escolheu, e você tem que pensar o seguinte: o que eu tenho que fazer para elas aprenderem esse movimento? Será que eu tenho que ensinar alguma coisa antes e não simplesmente ensinar o manejo do jeito que eu escolhi? Será que eu não tenho que, por exemplo, aumentar a força dela, do braço dela, para ela poder fazer essa DA lá na frente? Então você tem que analisar o movimento e você tem que ver o que antecede aquele movimento, o que vai fazer aquele movimento sair o mais perfeito possível. É a coordenação? É a força? É a técnica? Ou são os dois ao mesmo tempo? Um pouquinho de força, um pouquinho de técnica? Será que é a resistência? Será que é a explosão? Será que é a velocidade? Será que tem uma parte do manejo que precisa ser mais rápido e a outra parte do manejo eu preciso ser mais lenta para sair? Porque existe isso, né? Tem alguns manejos que a gente, por técnica mesmo do manejo, às vezes precisa começar mais rápido e depois ir mais lento, ou ao contrário, depende do manejo, tá? Então você tem que entender o manejo. Isa, mas assim, eu não sei fazer o manejo, como que eu vou entender o manejo? O que você pode fazer para você entender como funciona aquele manejo é você pegar o aparelho na sua mão e testar o manejo. Eu sei que você não é ginasta, você é apenas um professor que provavelmente nunca foi ginasta ou nunca pegou em um aparelho, mas agora vai ser, se você não faz isso, agora é a hora de você começar a experimentar esses movimentos. Isa, mas não fui ginasta. Não precisa ser ginasta para experimentar. Isa, mas só criança consegue fazer. Não é só criança que consegue fazer. Aliás, gente, esses dias eu vi um Instagram, acho que é Ginástica Rítmica Sem Limites, o nome. Gente, é ginástica rítmica para adulto. Só mulheres adultas, assim. Eu não sei a idade delas, né, porque eu não perguntei, mas parecia que elas tinham, tipo, 35, 40, 45 anos, elas fazendo manejos que uma criança faria. E você não precisa tirar o seu tempo para fazer isso, para você fazer essa prática. Isso você faz em 5 minutos. Você não precisa também acertar e não precisa saber fazer um movimento perfeito ou não precisa nem saber fazer. Você só precisa entender aonde que o aparelho passa. Qual que é o movimento mais ou menos ali do corpo. Para você começar a perceber o que compõe aquele manejo. Igual eu falei, né? O que antecede o manejo? A força? Será que precisa mais de força? Será que precisa mais de velocidade nessa parte do manejo? Tá? E outra coisa que você pode fazer, que não é só praticar, é você, por exemplo,
pegar uma aluna sua, que ela já sabe fazer o manejo, e você você pedir para ela explicar para você aquele manejo. E isso, por exemplo, não precisa ser só a sua aluna. Pode ser também, por exemplo, aqui no meu Instagram, eu explico vários manejos aqui, né? Eu explico muitos e muitos manejos aqui, que você pode pegar as explicações e já entender o movimento sem você precisar fazer, sem você nem ter sido ginasta e nem precisar testar, tá? É lógico que você pode pegar a informação e testar, você vai ter um pouquinho mais de experiência, mas só de você pegar alguém que já sabe fazer e pegar as dicas dela, né, pegar o direcionamento dela, isso já vai te ajudar, ok? Então, por exemplo, pegamos lá o manejo, né? Você antecedeu o manejo, você definiu o que vai precisar, o que a aluna vai precisar para aprender aquele manejo, e aí você vai começar lá na aula 1, na primeira aula, né? Que é esse estilo de aula que eu tô te mostrando, você vai já começar no básico, sempre. Então, você vai começar sempre com o básico que antecede, que foi lá os tópicos que você antecedeu o manejo que você quer ensinar. O básico, exemplo, como segura o arco, é o básico. Ou, como segura a bola, como que roda, que faz a circundução da fita. São movimentos simples, mas que você já vai ensinar com detalhes, com direcionamento, com refinamento, desde o início. Você já vai refinar. E aí, durante esse tempo que você definiu para trabalhar esse aparelho, ele vai cada vez ficando mais refinado, tá? Porque se você já refinar os manejos desde o início e você for fazendo isso em todas as aulas, isso vai virar uma bola de neve. Vai virar uma bola de neve e elas vão conseguir sair do iniciante e ir para o intermediário, que é o nosso foco aqui. Levar as suas alunas do iniciante para o intermediário, tá? Então, depois da semana da aula 1, o que eu vou fazer depois da aula 1? Você vai dar continuidade, isso é importante, gente. É diferente você vai dar continuidade, eu não terminei de falar a palavra, né? É diferente você dar uma aula aleatória e uma aula sequencial. Você dar aulas, deixa eu colocar no plural, né? Você dar aulas aleatórias ou você dar aulas sequenciais. Qual que é a diferença? Aula aleatória. Vou dar esse manejo aqui, beleza. Vou dar esse manejo aqui. Dei o manejo, fiz a aula. Aí, na outra aula, você vai lá e vai dar mais outros manejos. Só que não tem nada a ver com a aula que você fez na aula anterior. E aí ele é uma coisa aleatória, ele não tem um objetivo. Você tá dando, mas você não sabe por que você tá dando. Sempre pergunte-se, por que eu vou dar esse manejo aqui? Sempre pergunta. Pra você mesma, é um exercício. Eu sei que é chato você ter que ficar questionando essas coisas, né? Você tem que pensar, você tem que colocar a cabecinha pra pensar, né? Mas você fazendo esse trabalho do porquê que eu vou dar esse manejo na minha aula, vai fazer de você uma melhor treinadora. Muito mais racional e menos aleatória, né? E as aulas sequenciais, qual é o objetivo da aula sequencial? É eu evoluir, é eu progredir uma coisa que eu estou fazendo desde o início. Então, no meu caso, né? No caso do meu método que eu falei, que ele tem 2 meses, 1 hora de aula por semana, então tem 8 aulas, certo?
o que eu fiz na primeira semana, eu vou aperfeiçoar e reforçar e colocar de uma forma mais desafiadora. E daí, na terceira semana, eu vou pegar o que eu fiz na segunda semana e vou, de novo, aperfeiçoar, reforçar e adicionar mais um desafio. E vou fazendo isso. Vou fazendo isso até chegar ali no final do tempo que você definiu. Quando chegar lá, o manejo, o objetivo que você quer, a DA, o risco, sei lá, pode ser um passo de dança com as massas, pode ser algum movimento de ligação, vai estar extremamente refinado. E aí elas vão sair dessa parte de iniciantes, elas vão começar a ir para o intermediário. Como que eu sei que as minhas alunas, elas saíram do nível iniciante e que elas estão no nível intermediário? Elas têm que saber, no mínimo, os grupos técnicos fundamentais dos aparelhos. No mínimo, de forma alinhada. Os grupos técnicos fundamentais dos aparelhos de forma alinhada. Porque você ensinar um grupo técnico fundamental do aparelho, você ensina rápido, você pode ensinar de qualquer forma. Mas a gente sabe que os grupos técnicos fundamentais dos aparelhos, eles têm as regras, né? E as regras de execução que eu falo, tá? Ele tem as regras de execução, que são muitas regrinhas de execução. Quando você aplica essas regras de execução, você começa a parte de aperfeiçoamento. É por isso que serve as regrinhas de execução. É lógico que a gente pode passar, por exemplo, um educativo mais lúdico, uma coisa mais lúdica, que na cabeça da aluna, dos alunos, é uma brincadeira, mas na sua cabeça você já sabe por que você está passando aquilo, você sabe por que você escolheu aquele exercício, então você sabe que aquilo ali não é só uma brincadeira que você está passando. Você sabe que aquilo ali que você está passando tem um objetivo e vai dar muito resultado lá na frente, tá? Então, essas aulas sequenciais, elas têm esse objetivo. Ok, Isa, montei as aulas sequenciais de uma forma que a gente vai refinando e aperfeiçoando. Como que eu vou organizar esses treinos? Número de repetições, tempo, como que eu faço isso? Primeira coisa que você tem que pensar, principalmente se você tem um tempo limitado, é que o número de repetição, ele é variado. Ele varia conforme o nível da ginasta, conforme se a ginasta dormiu ou não dormiu, se ela almoçou, se ela não almoçou, se ela tá concentrada, se ela tá desconcentrada, se a mãe brigou com ela ou se não brigou. O número de repetição, por exemplo, você vai colocar lá que elas façam 10 vezes certo. Número de repetição, dependendo do dia, pode comer muito o seu tempo ou pode comer menos o seu tempo. Então a gente vê muito isso. Sabe quando a gente pega uma folha e fala assim, num sábado, vou fazer isso. Aí você lista lá umas 20 coisas pra você fazer no sábado. Aí você pensa, eu tenho um sábado livre e vou conseguir fazer tudo. Então você colocou repetições, você colocou atividades, você colocou afazeres. Só que aí quando chega no final do dia, você olha pra aquela lista, você olha assim, você fala, meu Deus, eu não cumpri nem metade, ou eu cumpri metade, só metade, e ainda tem muita coisa pra fazer. Por quê? Porque, igual eu falei, repetição é variável. Ele pode comer mais o seu tempo ou menos, dependendo aí de qual exercício é. Não concorda? E aí você, principalmente se você tem pouco tempo, você vai colocar todos os exercícios por tempo. Por tempo. Então,
por exemplo, a aula que você vai montar tem 1 hora. Você tem 1 hora para dar aula. Você vai separar o tempo do aquecimento, exemplo, 10 minutos do aquecimento. Depois, 10 minutos da espiral da fita. Depois, 10 minutos pra gente treinar o lançamento da fita. Depois, mais 15 minutos pra gente treinar o échappé da fita. Um exemplo, tá? Então, quando der esses 10 minutos, né, ou esse tempo que você definiu para cada atividade, deu o tempo, acabou, você passa para próxima. Ah, Isa, mas deu 10 minutos, a aluna nem aprendeu o manejo. O que eu vou fazer, né, já que você não tem o tempo? Você vai fazer uma coisa que eu fiz muito quando eu era ginasta, que era treinar fora da hora do treino. Eu fiz muito isso e me ajudou muito. É lógico que você não vai passar um exercício que vai machucar a sua aluna. Você vai passar exercícios que você sabe que não vai machucar. E manejos, a maioria deles não machuca. A massa, às vezes acontece, mas a maioria não machuca. Então, você vai passar lições de casa para suas alunas. Principalmente para aqueles manejos que você viu que elas estão com dificuldade. E você sempre vai passar essa lição de casa para entregar. Então, você não vai passar e só falar, faz lá. Você vai pedir para elas entregarem a lição de casa para você. Por quê? Elas vão esquecer. Se você não colocar uma data, elas vão esquecer. E outra coisa, vocês têm o quê? Que avisar os pais sobre essa lição de casa. Que eles têm que estar cientes de que essa lição de casa existe para eles animarem, ajudarem, motivarem ou até mandarem as suas filhas fazerem as lições de casa, tá? Então, é assim que você vai dividir o treino. Tem alguns movimentos que você pode colocar repetição, mas você não vai colocar uma repetição fixa. Você vai colocar a repetição dentro do tempo. Como assim, Isa? Repetição dentro do tempo, Isa? Assim você me mata. Não sei o que é isso, não. É o seguinte. Tem lá 10 minutos para sua aluna fazer a espiral da fita. Um exemplo. E aí, pra ela ter uma média do tipo, mas quantos que eu tenho que fazer? Você vai colocar, tenta fazer aí de 5 a 10. Colocar uma média dentro daquele tempo que você estipulou. Se ela fizer menos que 5, tudo bem. Se ela fizer 10, tudo bem também. Se ela fizer mais que 10, tudo bem também. E aí tem um ponto também que é sobre os dois lados do braço ou da perna. Os dois lados. Se você estipular um tempo e falar assim, gente, vamos fazer 10 minutos do lançamento das massas. Só que daí elas fazem 10 minutos só com a mão direita. Então você tem que estipular o tempo e também o número de repetições para os dois lados. Entendeu? Às vezes é a perna direita e depois a perna esquerda. Às vezes é a mão direita, às vezes é a mão esquerda. Às vezes é o giro pro lado direito, às vezes é o giro pro lado esquerdo. Pra gente conseguir igualar os dois lados. Então, o problema do tempo, que às vezes pode acabar prejudicando, é isso. Então, já tô avisando, né, pra você ter a ciência disso e você já aplicar. Eu tenho esses dias... Não foi esses dias, gente. Faz uns 2 meses. O meu pai, ele tem uma casa lá em Jambeiro. É tipo uma chácara, meio sítio, uma coisa meio assim. É bem isolado. E lá não tem internet, né? Pra você... Não tem Wi-Fi. E a internet lá, ela... Só se for internet do celular. Mas na maioria das vezes não pega na internet do celular. E eu tinha levado os meus aparelhos da ginástica pra ficar lá fazendo alguma coisa, já que eu não tinha nada pra fazer além de comer
olhar o rio, a mata e dormir, né? Então eu levei os aparelhos pra lá e tinha umas crianças lá, né? Que o pessoal da minha família lá levou, umas criançadas lá. E aí eu tava lá com a fita, eu olhei pra menina, pra Dudinha, Duda o nome dela. Ela viu eu treinando com a fita, ela olhou assim pra mim, ficou olhando. Eu falei, eu vou testar isso, todo esse método aí, né? Eu vou testar isso na Dudinha. Na verdade, não deu pra testar o método todo por conta do tempo. Mas eu dei o início com ela e foi muito legal. Por quê? Ela foi direto com a fita, ela nunca tinha pego nenhum aparelho. Primeiro movimento que eu fui ensinar pra ela, o échappé. Foi o primeiro movimento que eu fui ensinar pra ela da fita. E eu fiquei lá pensando assim, ó, tipo, como que eu vou ensinar esse échappé pra menina? Ela tem 10 anos e ela não sabe fazer nada, ela nunca fez uma aula de GR na vida. Eu falei, eu vou anteceder, eu vou colocar aqui uma lista, né? Eu fiz isso na minha cabeça. Colocar uma lista do que precisa fazer para aquele manejo sair. O que precisa fazer? Coloquei isso na minha cabeça na hora, porque eu fiquei muito animada para testar, sabe? E aí eu comecei a fazer isso com ela. Ela foi fazendo o échappé. A gente fez tipo um educativo pro échappé. Uma das coisas que funcionou foi contato físico, né? Então, eu relar nela e mostrar, pega a sua mão e coloca ali, faz isso aqui, ajudou ela a entender e ela conseguiu fazer um échappé. Logo, tipo, ela nunca fez ginástica rítmica, ela tem só 10 anos, ela nunca pegou um aparelho na mão. Em 30 minutos ela já sabia fazer um échappé de uma forma boa até, né? Porque a gente até treinou fazer o échappé sem a fita ficar parada no chão. Então a gente testou tudo isso. No fim das contas, a gente continuou treinando. E eu fui passando outros movimentos. E eu falei, eu já sei, eu vou passar o échappé pegando embaixo da perna. Eu fui progredindo. Lembra que eu falei? Da aula sequencial. Então eu fui progredindo o échappé para embaixo da perna, depois eu adicionei fora do campo visual, depois eu adicionei uma rotação. No final das contas, a menina já estava fazendo uma DA na primeira aula. Tipo, eu falei, cara, muito bom mesmo. Tipo, e aí ela ficou toda animada, né? Porque ela já conseguiu fazer um monte de movimentos logo na primeira aula, né? Sem de ter marcado nada, eu peguei a menina e do nada comecei a dar aula. Ela super adorou e tal. Eu lembro que no final teve um movimento que ela teve dificuldade. E esse movimento que ela teve dificuldade, a gente deixou para outro dia, né? Para outra hora. Ela já estava treinando ali. Acho que a gente passou, no fim das contas, umas 2 horas treinando, sabe? Então ela já estava cansada também, já estava de noite, acho que ela também já estava com fome. E aí no último manejo, eu percebi que ela estava um pouco desconcentrada, né? Então a gente acabou deixando para outro dia. Então assim, gente, pega as dicas que eu passei aqui pra você, porque elas dão certo, porque eu já testei, e aplica, tá? Não só assiste e anota, mas assiste, anota e aplica, beleza? Ó, eu vou ficando por aqui. Eu quero mandar um beijão pra vocês. E que bom que eu não precisei de água. É lógico que água é sempre bom, né? Sabe o que eu acho? A maioria das aulas que eu dou são aulas que a câmera fica longe, porque é aulas de manejos, né? E eu fico longe da câmera pra mostrar o corpo inteiro, né mesmo?
E aí eu acho que eu tenho que gritar. Na minha cabeça, eu acho que eu tenho que gritar pra minha voz chegar até a câmera, pra chegar pra vocês. Então pode ser isso também, né? E aqui pertinho da câmera, eu acho que eu falo um pouquinho mais de boa, né? Mas é isso, gente. Beijão e obrigada. Olha eu, né? Falando beijo e continuando a conversa. Grupo do Telegram, se você quer entrar, manda uma mensagem no direct e fala: quero entrar no grupo do Telegram. Eu te mando o link e você entra lá, tá bom? Agora é sério. Beijo.